E boa noite a todos. Oficialmente, vamos começar cantando alguns hinos que tem a ver com a época da Reforma, ou que são fruto dessa época. Vamos começar com Deus está presente, vamos adorá-lo. Deus está presente, vamos adorá-lo, reverentes exaltá-lo. Deus está no templo, quietos pois fiquemos, diante dele nos prostremos. Ao Senhor com temor, graças hoje damos e nos entoamos. Deus está presente, anjos lhe obedecem, sua glória reconhecem. Santo, 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 eis a melodia de anjos cheios de alegria. Ó Jesus, nossa luz, ouve a tua igreja, que te honrar deseja. Faze que sejamos Deus e Pai amado, povo teu santificado. Adoremos todos com sinceridade tua glória e majestade. Com fervor, Salvador, hoje te imploramos, teu poder rogamos. Vamos ir a Deus em oração pelo culto que nós temos e agradecendo Ele por tudo que Ele é e que Ele faz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de reunirmos, mesmo que distantes, mas estando presente via imagem, uns nas casas dos outros. Te agradecemos por essa possibilidade de estarmos juntos dessa forma. Obrigado que mesmo em nossas diversas casas, o Senhor está presente em nosso meio, porque estamos reunidos. E pedimos que o Senhor prepare nossos corações para que possamos estar prontos para, de corações sinceros, te adorar e te louvar, para que possamos ser instruídos pela tua palavra, para que possamos desfrutar da comunhão limitada que nós temos, mas que possa ser uma verdadeira comunhão. Pedimos por cada um dos nossos membros, alguns não passam bem, pedimos pela recuperação física deles, outros estão passando por dificuldades financeiras, precisando de emprego, pedimos que o Senhor supre cada necessidade. Obrigado por nos proteger do Covid e pedimos que o Senhor continue a nos proteger. Obrigado que os que pegaram estão recuperados. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, primeiramente santificando a oferta, porque sem a tua santificação nada presta. E daí nós pedimos que o Senhor receba o que nós vamos cantar e o culto que nós vamos prestar. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Ainda cantando, eis que uma rosa surge. Eu sei que não é Natal, mas estamos cantando músicas antigas.
mais que uma rosa surge que sempre está em flor, da estirpe de Davi, com raro esplendor, nasceu na escuridão, no frio do inverno, e alegra o coração. Como disse o profeta, a bela flor nasceu da Virgem Mãe Maria, e logo floresceu, mostrou Deus seu amor ao homem do pecado, nos dando um Salvador. A flor cujo perfume permeia todo ar, dissipa o negrume com resplendor sem par. Deus homem se tornou, salvando-nos da morte e nos aliviou. E ó fronte ensanguentada, para lembrar dos tempos que a gente tomava a ceia do Senhor juntos. Um dia nós vamos voltar e juntos poder cantar ó fronte ensanguentada e depois tomar a ceia do Senhor. Vamos cantar esse hino. Anitta Agapau. Pronto. A primeira estrofe é bom. Ó fronte ensanguentada, em tanto pobre dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatido agora, de afronte escárnio vil, quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor, ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu, eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Eu venho a ti tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Sê meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo, ao ver que ao lado está
Nossa leitura bíblica hoje não é 2 Pedro 2, como eu coloquei aí. Eu esqueci que já tínhamos lido. É 2 Pedro, capítulo 3. Então, se você tem sua Bíblia, abra em 2 Pedro 3 e eu vou pedir que você me acompanhe enquanto eu leio 2 Pedro, capítulo 3, sobre a vinda do Senhor e fazendo uma comparação com a vinda do dilúvio. Vou ler. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, cautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós vamos ainda cantar 2 hinos e não esquecendo também da oferta. Vamos cantar, assim que eu compartilhar a tela, eu te falo qual que nós vamos cantar. Nós vamos cantar grandes coisas muito gloriosas.
Grandes coisas muito gloriosas da cidade de Sião, que palavras não traduzem, preparadas já estão, seus preciosos fundamentos, Deus os pôs e eternos são, em moradas sempre eternas, os fiéis enfim reinarão. Eis os fontes cristalinas d'águas vivas a jorrar, nelas podem os remidos sua sede saciar. Que felizes habitantes lá para sempre viverão. Oh, que gozo, que alegria há de haver em ti, ó Sião. Oh, meu mestre, quanto ao beijo, oh, os santos ir morar na cidade pelas portas, coroado em ti entrar, pela graça inaudita, viverei na redenção. Glória, glória, aleluia, cantarei em ti, ó Sião. E antes da mensagem, Castelo Forte é nosso Deus. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, que nada nos assustará, com Cristo
pastor pode se desmudar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Faz um joia se está me ouvindo bem, por favor. Ouvindo. Ainda estou preparando a minha mensagem em Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o final. Então hoje vamos fazer uma brevíssima digressão, tá bom, irmãos? Eu estou convidando cada um dos irmãos para abrir sua Bíblia junto comigo no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2, versículos de 1 a 25. Segundo Reis 2, de 1 a 25. Abre lá com a gente, segura ele aberto, faz favor. Eu vou pedir ao pastor Mark que permita eu compartilhar a minha tela, porque eventualmente quero mostrar alguma coisa, se o senhor permitir. Tá, eu te coloco como anfitrião. Eu imagino que tem um jeito de deixar você compartilhar a tela, mas como eu não sei. Pronto. Agora. Tá certo. Uns dias atrás, irmãos, eu estava vendo uma reportagem sobre educação. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que no Japão, não sei se os irmãos sabem disso, no Japão as escolas não têm faxineira. Eu fiquei tão admirado disso. E mais admirado ainda, eu fiquei com o fato que as crianças de 4, 5, 6 anos, né, chegam na escola, são orientadas pelos professores, pelos educadores ali presentes, a fazerem tarefas comuns, como varrer a sala, limparem suas carteiras, colocarem o lixo no lixo. Os maiores limpam a cozinha, os maiores ainda limpam o banheiro, e isso se estende por todas as séries nas quais eles estudam. Eu fiquei admirado porque, se falarmos disso em termos da educação do nosso país, a gente fica de queixo até caído, né? É bem diferente, eu imagino. Eu digo que imagino isso porque eu nunca tive uma experiência dessa ordem, né? Eu lembro que eu aprendi a escovar os dentes direito na escola, mas era um benefício para mim mesmo, né? Não era nada em absoluto beneficiando a escola ou meus outros colegas. Inclusive, uma das coisas que eu achei tão interessante é que naquelas competições que eles fazem, um tem como dever dar força ao outro, né? Então, se um dos colegas da equipe é mais fraco, eles se reúnem, dão uns gritos de guerra lá, encorajam, e desde pequeno, para que eles cheguem juntos a um tipo de vitória, né? E eu sei que alguns irmãos sabem, né? Em nossa família, aqui, a família Mucilo, os Fratesi Mucilo, estão ensinando seus filhos em casa. Essa tem sido a melhor opção que nós podíamos tomar, levando em conta todos aqueles fatores, né? Finanças, uma boa educação no nosso país é paga hoje em dia. Também a metodologia usada, o tipo de filosofia de educação e o que nós queremos ensinar para os nossos filhos. Assim sendo, nós temos educado nossos filhos em casa. Está em processo ainda de regulamentação a educação domiciliar no Brasil, mas eu lembro um sorriso enorme do meu filho, um dia que ele contou para o pastor Mark, dizendo assim: pastor, eu estou estudando em casa. O pastor Mark deu um sorrisão para ele e falou: Tiago, nem te conto, eu também estudei em casa. Ele arregalou os olhos, ficou todo espantado, dizendo: olha, o pastor estudou em casa. Eu sei que para o pastor Mark não é uma grande novidade, né? Mas nós estamos usando para ensinar nossos filhos uma mescla da metodologia da educação clássica com alguns princípios estabelecidos por uma educadora inglesa do passado, por nome Charlotte Mason, e diversos conhecimentos que a gente vai pegando aqui e ali
na área de educação, lendo boa literatura, outros escritores e coisas diversas que a gente pesquisa e tem aprendido. À medida que o tempo avança e à medida que eu observo a educação dos meus filhos, eu não estou falando de educação no sentido de bom trato, mas no sentido de aprendizado, eu tenho cada vez mais certeza de que minha esposa e eu estamos cada vez mais na direção certa e que estamos cada vez mais certos com a decisão que tomamos de educar nossos filhos em casa. Uma coisa que me chamou muito a atenção neste sentido foi uma conversa que minha esposa teve com uma outra esposa de pastor durante o período do Ministério como é que chama aquilo, meu Deus? MEP, isso, Ministério das Esposas de Pastores. Obrigado, eu não lembro quem foi, a irmã Anita que falou. Foi. Obrigado. O Ministério de Esposas de Pastores, em que minha esposa se encontrou com a esposa de um outro pastor, que além de auxiliar o seu esposo no ministério, ela também é professora, né? Professora da área de educação infantil. E que compartilhou com a irmã Elô o fato de que toda a educação gira em torno de um aspecto chamado lúdico. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Basicamente, é uma maneira de ensinar utilizando brincadeiras, né? Brincadeiras, coisas divertidas. Todo aprendizado deve ser o mais lúdico possível. Eu estou vendo o rostinho da irmã Josi ali do meu lado direito. Eu estou usando 2 monitores. É isso mesmo, né, irmã Josi? Você brinca o mais possível na intenção de que as crianças aprendam. Inclusive, essa esposa de pastor, quando ela falou comigo, me deu uma informação comigo, com a Elô, ela deu uma informação que eu fiquei de queixo caído. Se durante as tarefinhas que você der ao aluno, aquele aluno já sabendo escrever o próprio nome, se você disser, põe seu nome aqui, e ele escrever um monte de bolinhas, ele desenhar um monte de bolinhas, e disser, tá aí meu nome, professora. Você deve dizer, nossa, parabéns, que bom trabalho que você fez, ficou lindo. Quase alguma coisa na área do que nós chamamos de disciplina positiva, em que você continuamente está elogiando, mesmo que a coisa não vá bem. Né? É um tipo de, acho que equívoco educacional, razão inclusive pela qual eu estou mencionando isso, que me dá grande prazer de ver meus filhos sendo educados em casa, né? Em que eles recebem tarefas, cumprem seus deveres, são apreciados pelo que fazem bem. Tenho lembrado de um conselho que o pastor Marcos sempre me dá para procurar ser encorajador, e ele sempre faz referência à boa referência que ele tem, que é o pastor João Swedberg, pai dele. Segundo ele, foi o homem mais encorajador com o qual ele já conviveu. Então, nós procuramos sempre encorajar nossos filhos para fazer aquilo que é certo. Entretanto, em oposição a isso, nós vemos a escola tradicional, a escola do Estado, fazendo ou encarando tudo na base da brincadeira. Né? E eu coloco aspas aí, porque eu sei que nem todos os professores são assim, e eu sei que nem todos nós, ou a maioria de nós que ouve isso aqui, com exceção das crianças que pisaram na escola nos dias recentes, passaram por isso. Alguns de nós até fomos muito maltratados por professores. Mas trazendo agora para um contexto mais bíblico, mais eclesiástico, tem um fato que me chama muito a atenção, muito a atenção. É o fato de que, às vezes, na igreja, nós também estamos educando as crianças, e até alguns de nós mesmos, mais ou menos nessa maneira. Os princípios são ensinados quase que como por brincadeira. Por exemplo, a gente vai contar para uma criança a historinha da Arca de Noé, a história do dilúvio, não é mesmo? Tem quase todo o material da APEC. Aí você vai, pega o material da APEC, ou pega o material de qualquer editor que quer ensinar a sua filosofia, e o que acontece? Esse grupo, querendo ser lúdico, o que eles fazem? Eles vão compartilhar com as crianças, ou o
um pensamento muito equivocado de que a história da Arca de Noé era assim, ó. Os irmãos estão vendo aí na sua tela uma Arca de Sim, Noé? Estão vendo? Sim ou não? Faz sim. joinha, estão vendo. Olha que bonitinho, não é bonito, irmãos? Os bichinhos todos felizes. Podem ver? Noé de bracinhos abertos. Está vendo? A Arca de Noé, ela deve ter sido aqui nas Américas, porque tem tucano, tá vendo ali, ó? Tem elefante, tem zebra. Eu não sei exatamente quais eram os bichos, eu fico com a informação bíblica. Mas essa imagem que você vê aí, ela não é em absoluto nada bíblica. A razão pela qual eu falo isso é porque, de verdade, irmãos, a história de Noé não é uma história bonitinha, né? Nós temos que concordar que a história de Noé é a história do pior cataclisma que aconteceu na Terra. A arca não era um lugar absolutamente confortável. E a arca, na verdade, ela deveria ser retratada da maneira como ela de fato era. Era um tipo de caixote, e essa foi a imagem mais, talvez, próxima que eu achei da arca, né? Era uma nave desse tipo, e a expressão nave não está errada, tá bom? Era uma nave dessa ordem. Ela era uma embarcação retangular, um tipo de caixote inafundável, completamente calafetado para não ser inundado pela chuva. E se lembra, essa arca, ela não era só feita para não afundar, era também feita para que alguém que estivesse fora não conseguisse entrar, né? E quem estivesse dentro também não conseguisse facilmente sair. Essa imagem, inclusive, ela é muito gentil, porque ela revela uma tempestade forte, mas quando eu penso em mar, eu fico pensando naquele mar gelado, o mar de Bering, o mar do norte do nosso globo, que é um mar de ondas terríveis, e isso me é sugerido pelo trecho da história de Noé, em que nós vemos as fontes subterrâneas sendo abertas e água jorrando do abismo e água caindo do céu intensamente, e todas essas coisas acontecendo para um morticínio completo de toda a raça humana e de todos os animais que não estavam dentro da arca. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Os irmãos compreendem? Existe um equívoco muito grande na educação. Nós estamos lançando mão, como os ímpios têm feito, daquilo que é lúdico para o ensino bíblico. E eu quero dizer, a criança nunca vai levar a sério a história de Noé, se nós não contarmos ela do jeito certo, né? Os irmãos talvez fiquem de queixo caído, mas eu lembro que eu estava completamente admirado a primeira vez que eu li minha Bíblia inteira. E os irmãos estão me ouvindo? Eu recebi um recado do meu microfone. Tá falhando um pouco. Cortando, né? Tá. Eu vou tentar falar mais devagar para os irmãos conseguirem me ouvir bem. Agora melhorou. Melhorou, né? Eu vou tentar falar mais devagar. É por causa da projeção. Na hora da projeção sempre dá algum problema. A outra coisa, ou aquilo que eu preciso ainda compartilhar com os irmãos, é que eu fiquei de queixo caído quando eu li a primeira vez nas Escrituras que Davi não só derrubou Golias com uma pedrada, que ele o decapitara, né, que o gigante Golias, filisteu, havia sido decapitado, né? E é engraçado como no próprio seminário a gente foi ensinado a não contar isso para as crianças, né? Eu lembro da dona Lídia, nossa professora, dizendo: pode chegar só até a pedrada, decapitação é muito, muito sério para uma criança de 4 anos. Mas eles entendem, e se as escrituras revelam isso, não é só uma historinha bonitinha que a gente tem que ouvir para aprender, né? Quer ver um outro modo de ensinar errado? Esses dias a minha esposa estava lendo aquele livro, no dia em que fomos ao dentista, aquele livro, aquele livreto maravilhoso da editora sobre educação de filhos, que me foge o nome agora. Guardiões do Mal. Isso, obrigado, pastor. E o que me chamou a atenção foram as expressões tão claras
que o David Debren usa ali, falando sobre educação. Ele usou uma expressão falando sobre música, que a gente faz um desfavor para as crianças ensinando certas coisas. Por exemplo, quando você vai ensinar uma criança sobre corinhos e cânticos, tem algo que é fabuloso quando você está ensinando. Tudo é motivo para danças e pulos, como se as crianças fossem de fato filhotes de macaco. Não é verdade? Talvez nós não levamos tão a sério isso. Quer ver, ó, eu vou mostrar para os irmãos. Eu tenho aqui comigo só o texto, porque eu não quero que os irmãos nem sequer ouçam isso. Mas a terrível história da disciplina da impenitente cidade das cidades de Sodoma e Gomorra, onde morava aquele que o escritor aos Hebreus chamou de o justo Ló, é uma história pavorosa de destruição, cegueira, homossexualidade e o que acontece. Prática homossexual e o que acontece. Alguém escreveu uma musiquinha que diz assim: ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe para mim e você vai ver. Ela ficou assim. As crianças são ensinadas a apreciar esse tipo de coisa. Só que aquela história, eu acredito que não foi uma história nada em absoluto agradável. Eu não sei se os irmãos têm ideia, mas aquilo foi uma destruição local pavorosa, né? Alguns que são especialistas na área da geografia bíblica dizem que aquele local mais profundo da Terra, não sei se vocês sabem onde é o Mar Morto, né? O pastor Mark esteve lá. Dizem que o lugar daquela disciplina foi exatamente ali, naquelas imediações. Por isso, a quantidade de sal tão terrível ali. Agora, será que os habitantes de Sodoma e de Gomorra ficariam condignamente representados por essa história da mulher que se deu mal porque virou uma estátua de sal só porque olhou para trás? Eu acho que esse seria um grande equívoco. E, detalhe, esse é um cântico absolutamente irreverente, dançante. Tá? Precisamos compreender essas brincadeiras ou essa ludicidade que se dá a quase tudo, basicamente está destruindo aquilo que devemos entender como muito sério. Tudo tem sido levado na brincadeira. Inclusive, uma expressão que já livrou muita gente de sofrer certas consequências de suas atitudes erradas mas eu só estava brincando. Mas, irmãos, você já notou como uma brincadeira pode ser terrível quando ela magoa, machuca, fere e entristece alguém? Vocês que têm filhos, ou vocês que já lidaram, e eu estou vendo ali a irmã Josi, a irmã Neide, que são da área da educação, vocês sabem como crianças podem ser terrivelmente cruéis. Não é verdade? Como eles podem ser maus e maltratar uns aos outros. E eu hoje, talvez você está se enganando pensando que eu quero falar sobre crianças. Eu quero falar sobre uma compreensão adequada das Escrituras e também de sermos absolutamente cautelosos para não brincarmos com Deus, com o que Ele diz, tampouco com o que Ele faz. Quando você é bastante pequeno e diz que você só estava brincando, muitas vezes isso pode não ter grande peso. Muitas vezes o fato ocorrido pode não trazer consequências. Mas quando você ascende à idade adulta, dizer que era só uma brincadeirinha é uma afirmação muitas vezes descabida e que não traz justificativa ao que foi feito. Ainda pior, quando nós estamos lidando com o que é sagrado. Sabe por quê? Deus conhece nossos corações. Sabe também da maldade ou da inocência dele.
Para entendermos com precisão a importância de sermos honestos e cuidadosos no nosso relacionamento com Deus, no nosso convívio com os irmãos, no nosso tratar com a igreja e a nossa própria vida espiritual, que é uma vida que se refletirá na nossa vida secular, se é que podemos dividir assim, e eu não gosto dessa divisão. Eu quero convidar os queridos irmãos para fazerem uma apreciação do texto aqui, que eu pedi para os irmãos abrirem, 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 25. Nós vamos ler o capítulo todo para entendermos bem o que aconteceu, tá bom? E eu estou lendo o texto sagrado aqui, eu vou achar a minha versão digital. Eu estou lendo aqui para ficar olhando para vocês enquanto falo. Diz assim o texto, você acompanha, por favor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, ou Gilgal, você decide como pronuncia, em companhia de Eliseu. Eu quero que você se lembre um pouquinho do pano de fundo. Elias estava muito deprimido, estava triste, estava sentindo-se abandonado por Deus, estava pedindo para si a morte, estava numa caverna, disse que não era melhor do que seus pais. Ele, um homem que viu Deus agir de uma forma espetacular. E o que acontece é que Elias, de repente, se sentiu muito entristecido, muito enfraquecido, muito desanimado, muito deprimido em decorrência de tudo que havia acontecido em Israel, na terra prometida. O que acontece é que ele pede para si a morte, Deus mostra que ele ainda tinha um ministério, mas que haveria um profeta, haveria um homem que estaria no lugar dele. Este homem era um homem por nome Eliseu, né? E o texto sagrado continua, e a história surge bem depois que alguns fatos decorrem, e Eliseu já está na companhia do profeta Elias. E é dito assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, disse ele: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me. Pede-me. Perdão, irmãos, sumiu aqui minha tela. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará.
Porém, se não vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E eu espero que você preste atenção nessa leitura, porque algumas vezes você vai ouvir pessoas dizendo que Elias foi arrebatado num carro de fogo. E essa informação é completamente equivocada. Desde o início desse capítulo, capítulo 2, até aqui nós estamos vendo que o evento dar-se-ia por meio de um redemoinho e não por meio de um carro de fogo. Esse carro de fogo com cavalos de fogo foram utilizados por Deus para separar os dois homens que andavam juntos, né? Então, o texto continua dizendo assim: o que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Isso era um sinal de indignação, de tristeza profunda, de contrição muito grande. Versículo 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro. Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir à procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. Enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Deus abençoe a leitura da sua palavra. E o versículo no qual eu quero concentrar a minha atenção hoje à noite é justamente o versículo 23, que diz assim: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Talvez os irmãos vão achar que eu estou querendo puxar a brasa para a minha sardinha porque estou ficando careca. Mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Esse é um dos versículos que eu sempre tive dificuldade para entender, até que por fim gastei algum tempo olhando para ele e consultei alguns comentaristas, e tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes
aspectos que a gente precisa entender aqui nessa sessão da palavra do Senhor, justamente para que sejamos cautelosos, não brinquemos com Deus, com o que Ele diz, tampouco com o que Ele faz. Por algumas razões eu digo isso. Primeiro, porque somos responsabilizáveis. Está ouvindo? Somos responsabilizáveis. No Brasil, a legislação tem uma cláusula chamada inimputabilidade. Ou seja, alguns crimes cometidos por algumas pessoas não podem ser imputados a elas. E a razão disso é porque essas pessoas não são consideradas pessoas que podem responder pelos seus atos. Por exemplo, os índios, por conta de sua cultura, não podem ser responsabilizados muitas vezes por um crime chamado infanticídio. Porque dentro de toda a cultura do nosso país, da cultura indígena do nosso país, desde os tapebas no norte do país, lá na região do Oiapoque, na verdade na região do Caboraí, né? Que é um dos termos do Oiapoque, lá no norte, até os índios Caingangue, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, todas estas culturas indígenas têm o ensinamento de que um filho gêmeo, a gestação de gemelares é uma gestação amaldiçoada, porque crianças não podem ter o mesmo aspecto, duas pessoas não podem ser iguais. Se quando a mãe dá à luz, e isso eu falo de pesquisas recentes que fiz, porque não sabia até outro dia, se quando a mãe dá à luz e vê que os filhos são exatamente iguais, o dever dela é enterrar o que nasce por último, para que aquela aberração não traga maldição para toda a tribo. O nome dessa atitude, em termos jurídicos, em termos criminais, é infanticídio. Só que o índio, por conta de sua cultura, né, e é por isso que as escrituras precisam ser ensinadas a eles, para quebrar esta cultura deles, eles são inimputáveis diante da lei. Eles consideram isso uma coisa normal. E um detalhe, a Índia tem que dar a luz sozinha no meio da mata, né? E ela volta com a criança no braço. Eu preciso dizer, irmãos, também as pessoas com deficiência intelectual ou mental são consideradas inimputáveis. Ou seja, nós tivemos o caso do homem que esfaqueou o nosso atual presidente. Ele foi considerado com alguma debilidade mental, com algum transtorno de ordem mental. E que ele vai passar o resto da existência dele, se a justiça não mudar, ou se não entrarem com uma ação de retirada dele dali, dentro de um tipo de sanatório. Só para dizer que estes são casos nos quais o indivíduo não tem culpabilidade diante da lei do nosso país e, em alguns casos, da lei do mundo. Mas no nosso caso, e no caso desses que são chamados aqui rapazinhos, estamos tratando, na verdade, com pessoas que são possuidoras de uma enorme culpabilidade. Quando eu li, as primeiras vezes em que li o texto sagrado todo, que passava por esta sessão, eu lia rapazinhos e eu lembrava da minha avó dizendo para mim, quando eu tinha uns 8 anos mais ou menos, o Arthur já está um rapazinho. E eu lembro que eu tinha pouca coisa na minha cabeça quando eu tinha 8 anos. Alguns acreditam que eu ainda tenho pouca, mas a cabeça está cada vez maior, deve estar enchendo com alguma coisa. Agora, os comentaristas, como o Charles Hyde, o próprio John MacArthur e o Dr. Warren Wiersbe, eles são unânimes em dizer que estes rapazinhos eram indivíduos da idade entre 15 e 30 anos. Né? Não eram criancinhas. Eles eram, diferente do que muitos de nós acreditamos quando lemos, eles eram homens, jovens,
com maturidade suficiente para saber que podiam ser responsabilizados pelo que estavam fazendo. O texto sagrado, quando fala do que ocorreu com eles, dá conta de que daquela turma, 42 deles sofreram dano por causa das palavras que pronunciaram contra o profeta. E eu gosto do comentário do Dr. Warren Wiersbe, porque ele classifica esses indivíduos. Ele faz uma pergunta dizendo: o que são 42 homens jovens reunidos, falando em altos brados contra um indivíduo, blasfemando e ofendendo ele claramente, se não uma gangue? Eu gostei da classificação dele. Ou seja, cautela, não brinque com Deus, não brinque com o que ele diz, tampouco com o que ele faz, principalmente porque você é responsabilizável. Você é imputável. Você tem maturidade para entender. Estes rapazinhos não eram crianças. Estavam sendo cruéis, maus e desrespeitosos com um homem mais velho. Também, além disso, um termo que me chama muito a atenção é o que eles disseram para o profeta Eliseu. Eles viram para o profeta e dizem assim quando vem passando: sobe, calvo, sobe, calvo. Olha, eu confesso para os irmãos, até estudar esse texto realmente, eu nunca tinha entendido o que significava isso. Eu achava que o profeta tinha ficado só bravo por ter sido chamado de careca. Eu confesso isso aos irmãos, mas a verdade não é essa. Quando eles dizem sobe, calvo, a primeira coisa ali é a plena consciência do que eles estão fazendo. Eu já falei que eles eram maduros na sessão anterior, né? Quando eu disse que nós precisamos ser cautelosos, justamente porque somos imputáveis ou responsabilizáveis, mas nós sabemos o que é certo e errado. Essa palavra sobe é uma clara referência, e essa foi justamente a razão pela qual nós lemos o texto todo, foi uma clara referência ao desrespeito, uma afronta daquela gangue, e eu estou classificando eles assim, eu estou emprestando do Warren Wiersbe essa expressão, aquela gangue, ela estava conscientemente desacatando Eliseu, fazendo referência ao que acontecera com Elias. Vocês estão lembrados como foi que Elias deixou este mundo? Ó, redemoinho subindo. Estão lembrados? Eles literalmente estão dizendo assim: se você é homem de Deus, sobe aos céus que nem aquele que lhe precedeu. Ou, não foi o que disseram a Cristo, salvou aos outros e não salva a ti mesmo? Ou, como a gente tem visto, eles estavam dizendo: ele já foi embora, por que você não sobe também aos céus? Nossa vida é muito melhor sem você. Amados, eu fui apresentado pelo pastor Lailton a um seriado, na verdade é uma coleção de apresentações de uns marionetes chamado, eu não vou falar o nome que é para você não pesquisar, tá bom? Mas são marionetes engraçados lá do estado do Ceará. E um deles, que é um péssimo indivíduo, um tal de coxinha, tem logo o nome de uma coisa boa, mas depois o pastor Lailton explica para você o que é um coxinha. Ele faz assim, ele trata um indivíduo bem, e quando a pessoa se afasta, ele costuma dizer assim: vai, mas vai-te embora, carniça. Irmãos, é exatamente o que eles estão fazendo aqui com Eliseu. Eles estão só dizendo: some daqui, cabra ruim, por que você não desaparece que nem foi aquele outro que era igual a você? E eu quero que vocês notem, isso era um grande desacato, justamente porque eles estavam blasfemando de uma atitude santa de Deus, que foi tirar o profeta Elias desta terra por meio de um arrebatamento num redemoinho. Eu avanço, irmãos, para dizer que não era só isso. Eles eram tão conscientes do que estavam fazendo
que eles não só mandam ele sumir ou subir, como o texto está dizendo, mas eles adjetivam o profeta Eliseu de calvo. E aqui, nessa altura, tanto faz se ele era careca ou não, embora eu ache que de fato ele era. A idade, para o judeu, de maneira geral, era um sinônimo de respeito. O cabelo encanecido, embranquecido, era sinônimo de honra. Provérbios 16:31 vai chamar as cãs, né, o cabelo branco, de coroa de honra. Mas para o israelita, em alguns casos, embora o fato fosse raro, né, e esse é um comentário também que eu li, embora fosse um fato raro no meio do povo judeu, o calvo, em alguns casos, era um tipo de sinônimo de desgraça ou disciplina de Deus. Você pode consultar Isaías capítulo 3, versículos 23 e 24, que vão falar disso. E um jovem, quando chamava alguém de calvo, um homem adulto, e lembra, eles tinham de 15 a 30 anos. E Eliseu, sendo um homem adulto, ele tinha mais do que isso. Um jovem chamar um adulto de calvo era terrivelmente ofensivo. E a repetição desta ofensa constituía ainda uma afronta maior. Quero que os irmãos notem. Eles estão mandando que ele se retire e estão dizendo que ele é um homem amaldiçoado, literalmente. Você imagina uma gangue de rapazes virando para o homem de Deus e dizendo que ele era uma peste que tinha que sumir, que estava debaixo da maldição de Deus? Irmãos, eles foram realmente muito afrontosos, mas conscientemente afrontosos. Cuidado, muita cautela. Não brinque com o que Deus diz. Não brinque com Deus, tampouco com o que Ele faz. Sabe por quê? Ele não muda. Ele não muda. O texto diz aqui que, no versículo 24, que 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Deus prometeu punir o povo, está em Levítico capítulo 26, versículos de 21 a 22, com um tipo de disciplina de feras invadindo o acampamento e agredindo o seu povo. Em termos de disciplina. Eu acredito que aqui trata-se de morte. Estes desordeiros, essa gangue de desrespeitosos, zombando ali do profeta, desfazendo dele, dizendo que ele era uma praga, são mortos imediatamente para provar que Deus não mudou. Dr. Warren Wiersbe pensa diferente. Ele acredita que esses indivíduos ficaram marcados. A razão disso é porque o texto sagrado diz que eles foram despedaçados. Mas eu fiquei pensando, eu não entendo como é que arranca a cabeça e o cara continua vivo, né? Porque cortar em pedaços eu acho que é isso. Mas talvez carregue consigo o sentido, e eu não consultei o texto hebraico, mas talvez carregue consigo a ideia de que desses indivíduos saíram-lhes pedaços, ou seja, que ficaram marcados como um tipo de lembrete do erro que haviam cometido para não fazerem mais. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com o próprio Deus, com o que Ele diz e com o que Ele faz. Eu tenho alguém que me ajuda e que se esforça muito, mesmo quando eu sou reticente ou displicente, para me esticar na maneira de cuidar bem da Igreja de Deus aqui no Parque Santa Teresa. E uma das frases é que eu preciso pregar o que o texto sagrado diz. Eu quero que os irmãos entendam. Quando estudamos as Escrituras, não é raro vermos o Senhor enviando julgamento de período em período, quando a história bíblica avança num certo sentido, como que alertando que nesse novo começo os termos das regras antigas não mudaram. Eu ouvi uma história de um certo pai dizendo que de períodos em períodos seu filho, o primogênito, desobedecia todas as regras estabelecidas para ver se de fato elas continuavam valendo. Amados, lembre-se, em Levítico 10, quando foi instituído o serviço do tabernáculo,
2 homens por nome Nadab e Abiú foram mortos, porque não tinham direito de levar aquele fogo estranho para dentro da tenda. Morreram disciplinarmente, Deus mostrando que as regras antigas ainda estavam valendo. Quando a conquista da Terra Prometida começa, um homem morre por pegar despojos que não lhe eram permitidos, por nome Acã. Ele perde tudo, sua casa é engolida. Isso está em Josué capítulo 7. Também, por ocasião do início do reinado de Davi, ele, em lugar de carregar a arca da maneira correta, vai transportá-la num carro de bois, num carro novo, talvez uma coisa muito suntuosa. Vendo um acidente que iria acontecer, a arca iria para o chão. Ele toca na arca. Isso está em 2 Samuel capítulo 6, versículos de 1 a 7. E ele morre. Tudo isso para dizer que, de tempos em tempos, Deus envia um tipo de julgamento sobre seu povo, para mostrar que aquelas regras do passado ainda estavam valendo. Talvez você fale, pastor, o senhor só citou textos do Antigo Testamento, mas você deve se lembrar que no início da igreja, Ananias e Safira tinham a intenção de mentir ao Espírito Santo. E em Atos capítulo 5 eles são mortos por terem dito que tinham vendido uma terra. Eles não eram obrigados a fazer nada, mas disseram que venderam uma terra e estavam doando tudo para a obra do Senhor. O que é que aconteceu? Foram mortos. Amados, quero lhes encorajar. Fico muito feliz que estamos podendo nos reunir neste formato diferenciado. Não vejo a hora de dar um abraço bem apertado em cada um dos irmãos. Mas estou pedindo a você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, sejamos cautelosos. Não brinque com Deus. Não brinque com o que Deus diz, sua palavra. Tampouco com o que Ele faz por meio do seu testemunho e da sua vida. Que Deus tenha compaixão de você e de mim, meu amado irmão, para que no exercício de nossa maturidade, de conformidade com nossa consciência arguída pela palavra de Deus, possamos lembrar que nosso Deus não muda e que Ele nos ama, mas também nos quer andando de conformidade com aquilo que Ele próprio estabeleceu. Que Deus abençoe a você, que Deus nos abençoe a todos nós. Vamos orar. Ó nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo culto desta noite, pela Tua grande misericórdia e pelo cuidado do Senhor para conosco. Nos ajuda, nosso Pai amado, a andar nos Teus caminhos, conforme o Senhor estabeleceu. Não, Senhor, pensando em peripécias e ondinhas e brincadeiras e novidades, coisas que são, na verdade, uma enormidade de heresias e abominações ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mudar sem mudar. Nos ajuda, Senhor, a nos aperfeiçoarmos para a Tua glória, a crescermos, ó Deus, na visão que o Senhor deliberou e determinou. Nos ajuda, Senhor, a vivermos vidas honradas e sadias. Não, Senhor, somente com um discurso moral ou por ter medo da sua disciplina, mas viver, ó Deus, a realidade do céu, olhando para a eternidade cada dia e abrindo mão das coisas cá deste mundo para a glória do Senhor. Perdoa, ó Deus, porque muitas vezes temos pecado e deliberadamente, ó Deus, afrontado o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama e também nos corrige. Nos corrige por Tua palavra, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus e te peço as Tuas bênçãos, inclusive para os meus irmãos que não estão presentes online. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Você pode tirar o mudo do seu dispositivo.